Minha irmã ficou grávida do meu marido ao morar conosco e quer que eu vá embora para que eles possam ser uma família. Mas agora ela se sente enganada porque meu marido não tem bens próprios. Eu, de 34 anos, deixei que minha irmã Yuli, de 28 anos, se mudasse para minha casa há alguns meses porque ela estava em uma situação financeira muito difícil. Yuli havia perdido o emprego devido ao fechamento da empresa onde trabalhava e, 2 semanas depois, ficou gravemente doente devido ao vírus do Nilo Ocidental. Depois de conversar com meus pais, decidi que ela se mudaria comigo por algumas semanas para que eu pudesse cuidar dela, monitorar seu progresso e garantir que ela pudesse economizar com o aluguel, já que evidentemente ela não poderia voltar a trabalhar por um tempo. Provavelmente, ela estava em seu pior momento na época, e fui eu quem a ajudei, porque nossos pais não moram perto e ela não tinha muitos amigos em posição de ajudá-la. Era o que eu faria por qualquer familiar ou amigo, ajudá-los em um momento de necessidade. Porém, ela me pagou tendo um caso com meu marido. Além disso, teve a audácia de me dizer que era eu quem deveria deixar a casa para que eles pudessem ser uma família feliz, porque ela estava grávida. Isso aconteceu há alguns dias. Yuli nos pediu, a mim e ao meu marido, que nos sentássemos, porque tinha algo muito importante para nos contar. Eu pensei que finalmente ela ia se mudar, pois estava se recuperando bem nas últimas semanas, então assumi que ela nos diria que estava voltando a trabalhar e logo estaria fora da nossa vida. Em vez disso, ela nos disse que ela e meu marido estavam tendo um caso nas últimas semanas e que agora ela estava grávida. Quando olhei para meu marido, vi que ele estava tão surpreso quanto eu. Claramente isso não era algo que ela tivesse discutido com ele antes de me contar, o que explica muitas coisas. Enfim, depois de me dizer que estava grávida do bebê do meu marido, ela acrescentou que entendia que isso provavelmente seria um choque para mim e que lamentava muito que isso tivesse acontecido, mas que no final das contas não havia como mudar o passado. Ela então me pediu muito educadamente que desocupasse a casa, porque se sentiria muito desconfortável ficando perto de mim na sua atual condição. Eu estava furiosa, mas não demonstrei. Simplesmente disse calmamente que não ia desocupar a casa porque essa propriedade era minha. Se alguém deveria ir embora, seria ela, levando o traseiro do meu marido infiel. Eles poderiam formar sua família feliz onde quisessem, porque eu ia pedir o divórcio e nem queria mais ver nenhum dos dois. Falei o mais calma possível, controlei minha raiva e tentei lidar com a situação com dignidade. Já estava surpreso o suficiente, então não queria dar a eles a satisfação de me ver perder o controle. Depois de eu dizer que essa era minha propriedade e que não iria sair, ela me disse que eu teria que sair. Ela aparentemente pensou que eu estava brincando, mas depois meu marido disse a ela que, de fato, eu não estava brincando e explicou que ele era um dono de casa e sempre fora. Ao que parece, ele mentiu sobre tudo isso no começo. Para contextualizar, meu marido e eu estamos juntos há 8 anos e casados há 5. Alguns meses depois de nos casarmos, decidi arriscar e começar meu próprio negócio. Graças a Deus, tem dado muito certo. Então meu marido e eu decidimos que ele poderia ficar em casa e trabalhar como escritor, o que ele gostava de fazer como hobby, mas agora poderia fazer em tempo integral. Nos últimos 4 anos, ele tem ficado em casa, trabalhando em seu grande romance e cuidando das tarefas domésticas. Não temos filhos, então ele não tem muita coisa para fazer. Toda a propriedade e tudo mais me pertencem, porque tecnicamente foi eu quem comprei, e ambos achamos justo que eu fosse a proprietária de tudo. Aposto que agora ele está se arrependendo disso. Depois de meu marido lhe dizer que na verdade ele não possuía nada e que tinha mentido sobre tudo, ela começou a perder a compostura com ele e afirmou que ela havia sido enganada. Começou a gritar com ele, chamando-o de golpista e mentiroso. Embora tenha sido divertido vê-la perder a cabeça com ele, eu não estava nem aí para isso naquele momento. Eu só queria que ambos saíssem da minha casa. Tive que intervir, fazer com que parassem de gritar e dizer que saíssem da minha casa. Nesse mesmo instante, eu não estava disposta a dar tempo a eles, simplesmente queria que desaparecessem da minha vista. Meu marido é relativamente inteligente, sabia que não havia como sair bem dessa, já que não há nada mais importante para mim do que meu respeito próprio e minha dignidade. Nunca iria perdoar um infiel. Então, em silêncio, ele foi para o quarto e começou a fazer as malas. Yuli, por outro lado, decidiu começar a implorar de joelhos, dizendo que faria qualquer coisa para consertar o que tinha acontecido, mas que precisava de um lugar para ficar. Ela disse que não poderia expulsar uma mulher grávida, especialmente se ela fosse ter um filho que seria o meu sobrinho. O fato de ela mencionar que éramos família foi o que realmente me enfureceu. Então, a peguei pelo braço, forcei-a a se levantar, a levei até a porta e depois a empurrei fisicamente para fora. Fui bem brusca com ela, mas não me importei. Estava furiosa por ela ter dito que éramos família e que eu não poderia expulsá-la. Realmente me enfureceu.
para se deitar com meu marido. Não éramos família, mas agora queria usar isso como desculpa. Uma vez que ela estava do lado de fora, começou a me implorar para que não fizesse isso, mas eu fechei a porta com força. Fui até o quarto de hóspedes, comecei a jogar todas as coisas dela nas malas de forma desordenada, sem me importar se quebrariam, e em poucos minutos joguei as malas lá fora junto com ela. Disse a ela que saísse ou chamaria a polícia. Ela continuou chorando, mas eu simplesmente fechei a porta e voltei para dentro. Alguns minutos depois, meu marido saiu com as malas, dizendo que sentia muito. Fingi não ouvir. Yuli continuou chorando e suplicando na varanda durante aproximadamente 1 hora depois que ele foi embora, mas eu coloquei fones de ouvido e a bloqueei completamente. Em determinado momento, já não ouvi mais seus lamentos na varanda e percebi que finalmente ela havia ido embora. Naquela mesma noite, conversei com meu advogado, contei tudo o que aconteceu e disse que queria entrar com um pedido de divórcio. Pensei em contar para meus amigos e minha família mais tarde, mas no dia seguinte, recebi uma ligação dos meus pais dizendo que o que eu fiz foi horrível. Para eles, eu fui cruel e insensível com minha irmã, uma pessoa que estava passando por muito ultimamente. Achei isso bem estranho, porque até então meus pais sempre nos trataram, a Yuli e a mim, de forma igual. Não era como se ela fosse a filha preferida, nem nada disso, mas o fato de estarem a defendendo não me agradou. Eles me disseram que sabiam que ela estava grávida e que eu não podia expulsá-la da casa naquele estado, especialmente porque eu sabia muito bem que ela estava entre empregos naquele momento e se recuperando de uma doença grave. Disseram que levaria tempo para ela se recuperar e que ela não tinha mais ninguém aqui que pudesse cuidar dela tão bem quanto eu. Todos os amigos dela estavam na mesma situação financeira e tinham seus próprios trabalhos e famílias para se preocupar, em vez de cuidar dela. Então, como sua irmã, o mínimo que eu poderia fazer era perdoá-la pela sua estupidez e estar lá para ela. Para piorar, disseram que foi meu marido quem a seduziu e que não era culpa dela, pois ele havia dito a ela que era o dono de tudo e que administrava as finanças da casa, porque era um escritor muito bem-sucedido de romances e roteiros de filmes. Como ele não queria a fama que vinha com isso, dizia que queria ficar no anonimato, e minha irmã, que é uma idiota, realmente acreditou em tudo isso. Começou a pensar que ele era alguém importante, por isso acabou se seduzindo por ele. Ele estava tendo um caso com minha irmã para que os dois pudessem me expulsar. Infelizmente para eles, esse plano deu errado, especialmente porque ele nem sequer tinha discutido nada com meu marido antes de me contar tudo isso. Basicamente, tudo se arruinou para ela e para meu marido. Então, defendi minha posição. Primeiro, perguntei: que irmã? Eu não tenho irmã. Depois, argumentei que eu tinha todo o direito de expulsá-la, porque foi ela quem decidiu ter um caso com meu marido, independentemente de se ele teve ou não alguma parte nisso. Estava claro que ela teve parte nisso também. Ambos se uniram para me trair, então não fazia sentido expulsar meu marido e deixá-la ficar, como se nada tivesse acontecido. Não me importava se ela estava grávida ou não, ou se ela podia trabalhar ou não. Eu já tinha considerado tudo isso antes e a deixei ficar comigo durante 2 meses. Ela me agradeceu tendo um caso com meu marido enquanto estava sob meu teto. Além disso, nem era uma gravidez avançada, onde ela não pudesse se virar. Provavelmente estava com poucas semanas de gestação e tenho certeza de que conseguiria se virar. Mesmo se estivesse com 9 meses, eu ainda teria expulsado, porque o que ela fez foi repugnante. Afinal, ela estava pronta para me expulsar, quando pensava que nossa casa pertencia ao meu marido. Então, vejo isso como uma justiça poética. Mas meus pais continuaram insistindo nesse ponto, repetindo especialmente o quão brusca eu fui com ela. Eu cansei de ouvi-los e desliguei. Ficou claro que não iriam superar esse tema e, desde então, não voltamos a falar. Vocês acham que fiz mal em expulsar minha irmã grávida de casa? Atualização 1. Sei que algumas pessoas acham que expulsar uma mulher grávida da minha casa é horrível, mas também não podia deixar ela morando sob meu teto. Isso seria uma loucura. Por sorte, a maioria acha que eu fiz a coisa certa e que ela deveria procurar um lugar para ficar. Mas continuando com a atualização, bloqueei meus pais ontem. Infelizmente, tudo isso me afetou profundamente, mas não posso parar de trabalhar para me recuperar do que está acontecendo na minha vida pessoal. Sou a chefe, então simplesmente terei que mostrar uma fachada forte e enfrentar a situação. No trabalho, tudo tem sido como de costume, mas, quando volto para casa, desabo, porque emocionalmente estou devastada. Não deixei que percebessem as fissuras nos últimos dias, mas agora realmente está começando a doer. Meu advogado e eu entramos com um pedido de divórcio há uns dias e logo acho que meu marido será notificado. Sei que ele não vai contestar o divórcio, me conhece o suficiente para saber que, se o fizer, vou garantir que ele pague por isso.
Mas, no final do dia, ainda dói. Ganhar o divórcio não vai automaticamente fazer a situação melhorar para mim. Simplesmente não consigo imaginar por que, depois de 8 anos juntos, ele teve que ter um caso com a minha irmã. Eu realmente acreditava que estávamos apaixonados. Sinceramente pensei que ficaríamos juntos para sempre e envelheceríamos juntos. Mas agora estou duvidando de tudo o que vivemos nos últimos anos. Talvez essa nem seja a única pessoa com quem ele me traiu. Talvez essa seja apenas a primeira vez em que o pegaram. Só de pensar nisso, meu coração se despedaça, mas não há muito que eu possa fazer a não ser aceitar e tentar seguir em frente. Ele é a única pessoa que não tentou me contactar desde que o expulsei. Meus pais tentaram, e também a Yuli, mas isso é diferente, porque eles só querem que eu a aceite de novo para que ela possa continuar morando aqui de graça. É ainda mais insano que meus pais estejam do lado dela neste momento. Na minha postagem original, falei como meus pais nunca tiveram um filho favorito, sempre nos trataram, a Yuli e a mim, de forma igual. Mas agora, sinceramente, não sei o que pensar disso. Não tenho expectativas em relação a Yuli. Com Yuli, nunca fomos as melhores amigas, mas também não nos dávamos tão mal. Por isso, aceitei ajudá-la e deixei ela ficar aqui. Já tínhamos um quarto livre em casa, então pensei, por que não? Isso é o que meus pais também queriam, então não vi problema em ajudá-la, porque é isso que a família faz. Pelo menos, nunca esperei que ela me traísse dessa forma. Eu não esperava que alguém que você tem ajudado por meses finque uma faca nas suas costas. No entanto, com meus pais é outra história, já que sempre foram razoáveis e justos. Eu esperava que estivessem irritados com a Yuli. Não estou dizendo que não estão, mas, pela conversa que tivemos antes, estava claro que não estavam felizes com a forma como Yuli lidou com a situação, mas continuavam insistindo que o dano já estava feito e que agora o único que podíamos fazer era aceitar o que aconteceu e tentar seguir em frente. Sinceramente, não sei o que está acontecendo com meus pais, mas eles me decepcionaram muito com o comportamento deles. Acho que perdi todo o respeito que tinha por eles e não sei se posso recuperá-lo devido a essa situação. Agora mesmo, estou emocionalmente exausta e mentalmente, só estou focada no meu trabalho. Minha vida pessoal praticamente desmoronou. Nem falei com meus amigos sobre isso, mas sei que, em algum momento, terei que contar o que está acontecendo. Afinal, eu e meu marido temos muitos amigos em comum, e eu preferiria que soubessem da situação por mim do que por ele. Não sei o que ele diria a eles agora. Não sei mais o que esperar de ninguém. De qualquer forma, agora estou apenas tentando me concentrar em algumas coisas por um tempo. Primeiro, claro, garantir que meu trabalho não seja prejudicado por isso, e me certificarei de que isso não aconteça. Em segundo lugar, também preciso me preocupar com o processo de divórcio. Embora eu esteja 90% certa de que ele não vai contestar os termos, já que decidi ser bastante justa e razoável, ainda existe uma pequena possibilidade de incerteza sobre o que ele pode fazer agora. No momento, tudo é uma incógnita, então estou preparando toda a documentação, por precaução. Fora isso, estou tentando manter minha mente o mais clara possível, porque realmente não quero me sobrecarregar e acabar em uma espiral. Isso é a última coisa que preciso agora. Mas desabafar aqui sobre os meus sentimentos tem sido realmente útil, e realmente aprecio o fato de tantos de vocês terem se aproximado, comentado na minha postagem e sido tão solidários. Não sabem o quanto isso significa para mim. Atualização 2. Como eu esperava, depois de ser notificado, meu marido decidiu me contactar e me disse que não vai contestar o divórcio. Achou os termos muito justos. Me mandou uma mensagem de texto dizendo tudo isso e, em seguida, na próxima mensagem, disse que nos últimos dias estava pensando em formas de se desculpar comigo, mas não conseguia pensar em nada porque tudo que lhe vinha à cabeça parecia fraco e insincero. Então, decidiu tirar isso do peito e me mandou uma mensagem dizendo o quanto sentia. Ele me disse que mentiu para Yuli só para impressioná-la, porque nos últimos tempos estava se sentindo muito estranho por não possuir nada e ter que depender da esposa para as finanças. Nem temos filhos, então ele nem tinha dignidade de ser um dono de casa, sentia-se inútil, já que sua novela também não estava progredindo bem. Sentia que havia desperdiçado 4 anos da sua vida em algo que não ia a lugar nenhum. Estava se sentindo particularmente deprimido por isso, mas nem conseguia admitir isso para si mesmo, e muito menos falar comigo sobre o assunto. Disse que se sentia realmente mal consigo mesmo, e quando a Yuli apareceu, antes que ele sequer pudesse pensar no quão depravado estava sendo, começou a mentir para ela, tentando impressioná-la. Pouco depois, estavam na cama juntos. Ele achou que seria apenas um deslize, e embora se sentisse muito culpado, não conseguia se controlar.
Precisava de uma forma de se distrair de tudo o que estava acontecendo, e essa foi a forma dele. Mas depois ela engravidou, e tivemos aquela conversa horrível há 2 semanas, depois da qual tudo desmoronou completamente. Ele me disse que realmente lamentava tudo que fez, que estragou tudo que tínhamos, mas me prometeu que esta foi a primeira e última vez que me traiu. Jurou que isso nunca aconteceu antes e disse que realmente precisava que eu confiasse nele quanto a isso. Talvez, em algum momento no futuro, se fosse possível, ele esperava que eu perdoasse por tudo o que fez. Essa foi a mensagem, e depois de lê-la, terminei chorando, porque foi só mais um lembrete de tudo que eu havia perdido. Eu pensei que tinha esse homem que amava e que me amava, mas, em um dia, perdi tudo isso. Acredite, não é fácil lidar com isso. Sei que toda pessoa que passou por um divórcio ou foi traída provavelmente sabe exatamente do que estou falando. Eu poderia dizer um monte de coisas horríveis sobre ele para tentar fazer com que todos o odiassem agora, mas, no final, ainda dói. Me odiei por chorar por essa mensagem, mas, pelo menos, depois de terminar de chorar, consegui reunir forças para bloqueá-lo sem responder. Para ser honesta, embora estivesse muito irritada com tudo, ele não merecia uma resposta. Eu não ia perdoá-lo, especialmente não agora, quando tudo ainda está tão recente. Depois de um tempo, comecei a me sentir um pouco irritada com tudo que ele havia dito, porque tudo que ele tinha que fazer era falar comigo. Eu, por minha parte, nunca o fiz sentir mal por escolher ficar em casa e trabalhar em sua novela. Não sou uma pessoa muito criativa, nunca fui de escrever nem nada, exceto agora, porque realmente preciso tirar essas coisas do meu peito. Mas eu respeitava seu lado criativo. Não via nada de errado em ele ficar em casa. Eu podia entender que talvez seu frágil ego masculino não conseguisse lidar com isso. Talvez outras pessoas tenham feito comentários, e talvez ele simplesmente tenha se amargurado, mas o mínimo que ele poderia ter feito depois de 8 anos comigo era me contar o que estava acontecendo. Nós nos casamos para nos apoiar mutuamente, e eu estaria lá para ele nesse momento. Então, talvez pudéssemos ter resolvido isso juntos, mas ele escolheu não fazer isso. Ele escolheu se apoiar na Yuli, e foi assim que acabamos nessa situação. Quanto mais penso sobre isso, mais repugnante e patético me parece o fato de ele ter mentido sobre tantas coisas só para parecer maior e melhor. É patético. Eu o amava como ele era, mas isso não foi o suficiente para ele. Isso simplesmente nunca fará sentido para mim. Pelo menos com a Yuli eu entendo o motivo dela. Ela queria viver minha vida e conquistá-la sem fazer nenhum esforço, e pensou que poderia fazer isso engravidando e se mudando para viver com meu marido, o suposto homem rico. Então, simplesmente posso escolher ignorar a existência dela agora. Daqui a alguns meses, o divórcio estará finalizado, e então nunca mais terei que vê-lo nem pensar nele. Atualização 3. Já se passaram alguns dias desde minha última atualização e eu tive uns dias tranquilos, mas esta manhã meus pais apareceram em minha casa. Achei estranho, porque nos últimos anos, desde que se mudaram para a cidade natal do meu pai para administrar o negócio da família com meu tio, quase nunca nos visitam. Geralmente, éramos eu e a Yuli quem tínhamos que ir até eles. Então, o fato de terem pegado um voo para me ver já era um grande acontecimento. Mas eu sabia que estavam aqui só para falar da Yuli. Por isso, quando abri a porta, disse a eles que, se estavam aqui para falar dela, realmente não queria ouvi-los. Afinal, só um domingo por semana, e eu realmente não queria desperdiçar o meu revivendo tudo novamente. Eu já tinha dito tudo o que precisava dizer, e eles também. Neste momento, não tínhamos mais nada a discutir sobre essa situação. Também deixei claro que só os deixaria entrar se primeiro me pedissem desculpas. Então, poderiam se desculpar comigo agora, ou poderiam ir embora. Deixei bem claros os meus limites. Mas meus pais me disseram que haviam vindo especificamente para falar comigo sobre a Yuli. Disseram que precisávamos conversar sobre isso porque não era certo a forma como eu estava tratando ela, e também não era certo a forma como estava tratando a Yuli. Para eles, éramos uma família e resolvíamos as coisas de uma maneira diferente. Mais uma vez, estavam levantando a questão da família, e, assim como com a Yuli, perdi a paciência com eles. Isso não é como as famílias se tratam umas às outras, pelo menos não na família que eu gostaria de ter. Pelo menos, posso conceder que, nesta família, resolvemos as coisas de uma forma diferente. Minha irmã se deitando com meu marido e eu a expulsando de casa. Isso é muito diferente das famílias normais. Deixei meus pais completamente sem palavras. Eles ainda tentaram balbuciar e buscar argumentos, mas nem sequer deixei eles falarem. Passei por cima de todos os argumentos deles, e depois que terminei, minha mãe literalmente estava em lágrimas.
Mas estavam no meu território, eu podia falar com eles como quisesse, especialmente porque decidiram me incomodar nesta manhã. Toda essa conversa deveria estar acontecendo com a Yuli, com a pessoa que agiu errado, não comigo. De qualquer forma, depois que terminei de gritar com eles, minha mãe estava chorando tão alto que meu pai simplesmente me disse que nunca mais queria falar comigo, porque eu era uma filha horrível por fazer minha própria mãe chorar desse jeito, a mulher que me deu a vida. Mas eu não me importo. Eles podem acreditar que estou louca, mas eu sei que não estou, e isso é o suficiente para mim. Se tem alguns loucos nessa história, são meus pais. Embora minha irmã também não esteja muito sã, e eu tenho que ser sincera. Atualização 4. Já se passou um mês desde a minha última atualização e não estive em contato com ninguém da minha família, nem com a Yuli. E definitivamente não com meus pais. Só sei que eles estão enviando dinheiro para ela. Quanto ao meu futuro ex-marido, ouvi de algumas pessoas que agora ele está morando com os pais dele. Assim que o divórcio for finalizado, ele planeja se mudar para outro estado. Antes que me perguntem, não sei o que ela vai fazer com o filho. Neste momento, praticamente todos os nossos amigos sabem exatamente o que aconteceu, e a maioria deles começou a excluí-lo de suas vidas, pelo menos a maioria. Alguns não querem se envolver e estão tentando se manter neutros. Tudo que sei é que minha vida está voltando aos trilhos, lenta, mas constantemente, e farei qualquer coisa para proteger a minha paz. Agora, não estou exatamente feliz, mas pelo menos estou tranquila, o que já é uma melhoria em relação ao mês passado. Aos poucos, sei que voltarei a ser feliz. Quero dizer, tudo de ruim sempre termina. Atualização 5. Tem uma atualização bem recente, porque aconteceram alguns desenvolvimentos que talvez vocês queiram saber. Então, não vou deixar vocês sem saber. Minha irmã perdeu o bebê e tem me culpado, porque segundo ela, o perdeu por todo o estresse que eu causei. Meus pais também estão nessa mesma cruzada. O bom é que não estão me incomodando diretamente, mas essas são notícias que chegam até mim através de pessoas neutras que dizem não querer tomar partido, mas de certa forma estão fazendo isso, me acusando de ter matado uma criança por meu orgulho. Acho curioso, porque nenhum deles decidiu aceitar minha irmã em sua casa. Então, do meu ponto de vista, eles também deveriam ser culpados, de acordo com seus próprios padrões. Eu tentei ser uma boa irmã para ela, ajudando quando pude. Mas se ela me trai, então é o mesmo que qualquer estranha. Não é mais minha responsabilidade. Se ela se importasse com o bebê, não deveria ter se deitado com o marido de alguém que, por acaso, era sua irmã, ou pelo menos deveria ter usado proteção. Nada disso é normal no mundo de fantasia em que algumas pessoas vivem, mas não me importa quando as acusações vêm de pessoas tão irracionais como elas. Não vale a pena dedicar tempo a isso. Atualização 6. Meu ex-marido me contatou há algumas horas e vocês não vão acreditar no que ele tinha a dizer. Não, ele não me pediu para voltar. Não terminamos em maus termos, por assim dizer, e por isso eu respondi. Ele aceitou, como um homem que errou, e pelo menos facilitou o divórcio. Então, não guardo rancor, embora mais do que tudo eu esteja fazendo isso por mim mesma. Não vale a pena gastar meu tempo odiando ou pensando nele, de forma alguma. Nenhum infiel vale isso. Acho interessante o que ele tinha a me dizer, porque basicamente ele me confirmou que minha irmã não estava grávida. Ele me ligou para me contar isso porque sabia que muitas pessoas estavam falando mal de mim e que eu precisava saber a verdade. Ele também contou isso para essas pessoas. Sabe disso porque ele pediu provas da gravidez e pediu para acompanhá-la em várias consultas médicas, mas ela sempre foi bem evasiva com isso. Finalmente, a notícia chegou de que ela perdeu o bebê. Quando ele pediu provas da gravidez, ela não tinha nenhuma. Conversou com meus pais e eles também não tinham. Não há provas de que ela tenha engravidado ou perdido o bebê. Simplesmente, um dia ela acordou e contou a todos que havia perdido a criança. Então, é assim que tudo termina, e assim começa o grande farsa que todos que me acusaram de fazer minha irmã perder o bebê estavam sustentando. Meus pais tentaram me contatar para tentar reparar a relação e até pararam de financiar minha irmã agora que não serão avós. Mas esse gesto não me serve de muito. Não me interessa o que eles façam agora com minha irmã. O que eu queria era que me apoiassem, como qualquer pai faria com uma filha que foi traída. Então, não, também é tarde demais para eles. Minha irmã perdeu uma irmã, uma casa e a minha ajuda por se deitar com meu marido e fingir uma gravidez, e meus pais perderam uma filha por preferir uma gravidez falsa. Acho que os três estão prontos para ir para Las Vegas e apostar. Com certeza vão se dar bem lá.